Vamos continuar com o nosso estudo. Nós estamos recebendo agora a presença de uma chuva abençoada, mas um pouco forte. E talvez vocês ouçam o barulho da chuva ao bater aqui na nossa janela próxima. Vamos então tentar ouvir um pouco a melodia atrás da chuva. Acho que vai ser possível. Jesus, meu amigo e companheiro de nossas vidas. Joana, com muita propriedade, ela faz uma sublime comparação em torno do nosso organismo e do cosmos universal. Ela compara o cosmos orgânico com o cosmos universal. Membro do organismo universal, fala Joana, o ser humano, na sua organização celular, miniaturiza o cosmos no corpo somático, demonstrando que a unidade individual, a unidade individual deve representar a harmonia que vigora quando todos os homens se equilibrarem nos ideais do progresso, avançando para a grande realidade que é a unidade, toda harmonizada. Naturalmente, para sair da inconsciência, continua Joana, da introspecção para a lucidez, ocorre um choque entre como se está e o que se é. Olha que coisa sublime. O choque entre como se está e como se é. São coisas diferentes. Centelha divina, ergastulada na carne, resultando em momentâneo desequilíbrio emocional que decorre da saudade de como se vive e ansiedade pelo que se pretende e deverá alcançar, o ser, por sua vez, desperta. Mas olha que coisa linda. Ela trata da saudade de como se vive, né? E ansiedade pelo que pretende. Ela vai deixar de ser para deixar de ter para verdadeiramente ser. Isso é um conflito para a criatura humana. Ela continua. Por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior. Está aqui dizendo. No qual predomina o passado, com suas heranças atávicas,
às quais se estava habituado, e os apelos da felicidade liberada de formas e limites, porém ainda desconhecida. Entre a pessoa ser e a pessoa ter, existe um universo imenso. Universo imenso. Por isso que há o sofrimento necessário para que a pessoa abandone o seu antigo estado de egoísmo, de orgulho e de ambição, para adotar uma forma saudável de ser, altruísta, solidário, fazendo parte do todo universal e, consequentemente, caminhando para a sua futura posição, que é a plenitude. Olha que graça. Posteriormente, continua Joana, e rompe os dilaceramentos orgânicos, as infecções bacteriológicas, em razão do enfraquecimento das defesas imunológicas por decorrência dos distúrbios emocionais, convidando a conscientização de si mesmo, com a consequente recomposição nos campos psicomorfológicos responsáveis pela saúde. No momento em que ela toma consciência e sente a necessidade de fazer a mudança, ela baixa o campo da sua imunidade, abrindo portas às infecções bacteriológicas. Muito comum. A pessoa, quando entra num estado relativo depressão, de uma relativa depressão, um estado depressivo, o seu campo de imunidade diminui. Diminuindo o seu campo de imunidade, ela abre portas e janelas para os processos infecciosos, viróticos, bacterianos e outros. Exemplo, a pessoa vive uma experiência emocional negativa, né? Então é um baque. A pessoa fica, como o ditado cunhou, uma cambuza, cabeça baixa. Ela abre campo para os processos viróticos, uma gripe, uma laringite, uma amidalite, entende? Uma enxaqueca. Por quê? Porque ela abaixou o seu campo de imunidade e permitiu a penetração de vírus e bactérias que são nocivas ao nosso organismo. Aí o organismo entra no campo da defesa. Aí o que estabelece? Uma febre. A pessoa tem uma certa febre, né? Febre, eu diria, aumento de temperatura do organismo, né? Que é uma defesa. A febre, quando ela é benéfica, é uma defesa para o organismo, porque geralmente os vírus e as bactérias não resistem a temperaturas um pouco altas do nosso corpo. Então é um campo de defesa. Existem as febres infecciosas graves, é o que nós não estamos nos referindo. Estamos referindo a um quadro simples de febre, né? De uma quebra de imunidade. A pessoa passa a ter coriza, a pessoa passa a espirrar com uma certa frequência, né? Passa a ter tosse com uma certa frequência.
Não que a gente vá descurar dos problemas pulmonares. Não. Não é? A gente fica atento, sempre observando. Febres altíssimas, nós precisamos recorrer aos recursos clínicos para que seja avaliado adequadamente e nós sejamos medicados com os fármacos necessários. Nós não podemos, de forma alguma, achar que tudo é um processo emocional. Não. Existem doenças que nós precisamos ficar atentos, né? Mas é muito comum quando a pessoa abre a guarda e fica invigilante e com seu estado emocional enfraquecido, desenvolver-se uma virose ou um processo bacteriano. Muito comum, não é? Só que precisamos sempre ficar atentos. Não podemos achar que tudo é do emocional. Não. Existem problemas que são problemas físicos, patologias físicas, que o organismo precisa de medicamentos, de fármacos para contribuir no controle e na erradicação do problema, né? Então, nós vamos ver que a Joana se preocupa em nos orientar no que diz respeito da parte do nosso emocional, né? Ela fala classicamente: por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior nessa mudança, entende? Do que nós éramos e para o que nós verdadeiramente somos. Esse conflito pode gerar um distúrbio químico-orgânico, alterando assim a nossa saúde. Portanto, não podemos considerar que tudo é dos problemas emocionais. Não. Nós precisamos ter bom senso e equilíbrio para deduzirmos e, se necessário for, recorrer ao tratamento clínico. Não se esqueçam. Voltamos.